Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Glória a Deus. Você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Dá a mão para ela. Nós vamos fazer um momento de oração juntos. Essa foi a imagem mesmo que Deus colocou no meu coração. Então, se vocês... Obrigada. Eu pedi para vocês darem a mão. Eu vou dar a mão aqui para vocês também. Vem cá, Isa. Essa foi exatamente a imagem que Deus colocou no meu coração e nós vamos orar. Eu quero te convidar a fazer a sua oração nesse momento. Ore aquilo que Deus colocar no seu coração, seja inspirado pelo Espírito. Muitos motivos vão nascer no coração de vocês nesse momento. Seja fiel mesmo à palavra que o Senhor te der, mas Sumayara, é uma palavra tão simples, eu não sei o que isso significa. Ore colocando diante do Senhor o Deus que é dono de toda a inspiração. Vai dirigir a sua oração. Amém? Vamos orar? Aleluia, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com tudo que nós somos. Entregamos, Pai, ao Senhor o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que caia sobre nós, Pai, venha sobre nós o cumprimento da Sua palavra, o cumprimento da Sua vontade. Senhor, nós queremos te agradar acima de todas as coisas. Nós queremos te exaltar, Pai, Senhor, soberano. Senhor, é o Senhor soberano sobre nós. Obrigado, Pai, porque aquilo que o Senhor está começando nesse lugar não ficará em nós. Não, Senhor, não ficará em nós. Aquilo que o Senhor está começando em nós não ficará em nós. Aquilo que o Senhor está começando nesse ambiente não ficará em nós. Aquilo, Pai, que tem sido semeado sobre nós não ficará retido, preso. Não, Senhor, fluirá. Fluirá, fluirá como um rio. Como um rio violento do Senhor fluirá através de nós, independente de nós, Pai. Independente das nossas habilidades, fluindo de nós o seu rio. Fluindo de nós o seu rio. Rios de águas vivas, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Nada vai parar o que o Senhor começou a fazer em nós.
Sabe, enquanto nós orávamos, eu via como se nós estivéssemos entrando em um buraco profundo. E profundo, e profundo. E nós saíamos daquele lugar com várias pessoas. E sabe que eu creio de todo o meu coração que muitas pessoas serão resgatadas através das nossas vidas. Eu creio de todo o meu coração que muitas pessoas serão alcançadas através de você. Eu creio de todo o meu coração que muitas pessoas serão livres da morte e do inferno por causa de você. Eu percebia mesmo o Senhor nos levando para esse lugar de resgate. E sabe, não ficará em nós. Não ficará em nós. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, não ficará em você. Pode dizer agora com convicção, não ficará em você. O Senhor vai fazer fluir através de vocês. Amém? Glória a Deus, vocês podem sentar. Obrigada, gente. Muitas coisas me alegram, mas uma das coisas que mais me alegraram essa noite foi ver Bruna no louvor, cantando, ministrando para a gente. Que grande bênção. Eu honro a unção que está sobre você, viu, Bruna? Glória a Deus, o Senhor é bom. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre algo que o Senhor colocou no meu coração para nós vivermos o ano de 2025. Nós estamos entrando agora, de fato, no primeiro culto LED do ano, amém? Primeiro culto dos jovens LED do ano. E eu sei que Deus ele vai fazer grandes coisas esse ano. Eu já estou com expectativa desde o ano passado. O Senhor tem tratado comigo algumas coisas a respeito dos jovens da nossa igreja. E eu sei que vocês vão fazer parte de tudo aquilo que o Senhor vai construir durante esse ano. Vocês vão ser participantes, digamos que os protagonistas da história que Deus vai fazer nos jovens esse ano. Amém? Não se veja aí como um coadjuvante, alguém que está fazendo apenas uma participação. Você é protagonista dessa história. Deus conta com a sua vida, Deus conta com as suas habilidades. Então esteja pronto mesmo para ser usado por Deus. Amém? Glória a Deus, nós vamos conversar um pouco hoje sobre sucesso. E aí nós vamos entrar em alguns lugares que Deus deseja para nós esta noite. E eu sei que às vezes nós nos deparamos, né, com essa palavra sucesso. E a gente começa a pensar o que é sucesso. Eu sei que se eu perguntar para cada um de vocês o que é sucesso, eu vou ter várias respostas, porque cada um pensa em sucesso em uma área diferente. Cada um pensa em sucesso em uma coisa diferente. Nós não pensamos em sucesso, todo mundo pensa do mesmo jeito sobre sucesso. Não, na verdade, cada um pensa sobre o sucesso de uma forma diferente. E quando nós pesquisamos, quando a gente joga lá no Google, como obter sucesso? Aí o Google traz inúmeras respostas de como nós podemos ter sucesso. Se você já tentou pesquisar lá no Google como obter sucesso, eu tenho certeza que você encontrou 10 maneiras de ter sucesso. Ou senão você encontrou lá, como ter sucesso trabalhando pouco e ganhando muito. Ou senão você encontrou lá, simpatia para o sucesso. Não sei se vocês já fizeram essa pesquisa, mas tudo está lá no Google. Se a gente jogar no Google o que é sucesso ou como ter sucesso, o Google vai nos dar várias maneiras de ter sucesso. E se a gente clicar naquele link que está lá, 10 maneiras de ter sucesso, nós vamos ter 10 jeitos diferentes que nós podemos fazer ou criar para ter. Mas sabe que às vezes, as 10 maneiras do Google de ter sucesso não é a maneira de Deus para você ter sucesso na sua vida individualmente, como pessoa específica.
A gente entende pela palavra que uma receita não dá certo para todo mundo da mesma forma. Cada um tem uma unção, cada um tem um desenvolver no corpo de Cristo, cada um tem uma habilidade. A unção que Moisés tinha não foi a mesma unção que Josué teve. Por mais que eles tenham vivido juntos ali, ligados por um tempo, a unção de um não era a unção de outro. A mesma coisa para Abraão e Isaac, eles eram parentes, viviam na mesma casa, mas a unção de Abraão foi uma e de Isaac foi outra. Então, a maneira secreta lá, ou a maneira que está lá no Google, de nós termos sucesso, não vai funcionar para todo mundo. Possa ser que deu certo para algumas pessoas e está tudo bem. Possa ser que alguém testou aquelas maneiras ali e possa comprovar para a gente, não, eu fiz e eu consegui. E beleza, a gente vai acreditar na história daquela pessoa, mas não significa que porque deu certo para ele, vai dar certo para mim também. Não significa porque ele fez daquele jeito, eu vou fazer e as coisas vão acontecer para mim. Sabe, Deus ele tem uma maneira de lidar com cada um de nós. E glória a Deus por isso. Nós não somos iguais. Deus ele não trata cada um de nós da mesma forma. Às vezes, Deus ele trata comigo coisas específicas que eu preciso ser tratada. E se talvez Deus falar com você sobre isso, você vai ficar tipo assim, por que Deus está me falando isso? Eu não estou entendendo. Sabe, Deus ele trata o nosso coração naquilo que nós precisamos ser tratados. Então, o sucesso não pode ser definido pelo Google. Sucesso não vem com uma receita, uma dica infalível, um segredo. Eu não sei se vocês já viram isso, mas existe muita gente hoje no Instagram, principalmente. Eles chegam lá com um vídeo e eles te prendem no vídeo porque eles falam assim, hoje eu vou te contar os segredos para o sucesso. Hoje eu vou te contar como eu conquistei a minha liberdade financeira. Hoje eu vou te contar como eu consegui sair da casa dos meus pais, não fiz faculdade e vivo uma vida estabilizada. Sabe, existem muitas pessoas assim na internet, até é engraçado falar sobre isso, porque não é porque deu certo para eles que vai dar certo para a gente da mesma forma. Não é porque eles não fizeram faculdade ou fizeram faculdade que nós devemos ou não fazer. Deus tem um projeto individual para mim e para você. Deus ele trabalha com cada um de uma forma diferente. Então, nós vamos entrar um pouco na palavra para não ficar só nas minhas palavras. Eu quero que vocês abram lá em Lucas capítulo 6, por gentileza. Hoje eu vou contar para vocês como ter o corpo dos sonhos em 2025. Não vou não. O sucesso para ter o corpo dos sonhos. A gente é engraçado, né? Mas está na internet. Lucas capítulo 6, versículo 46. Eu quero ler aqui na versão NVT, vou ler junto com vocês. NVT, por favor. Lucas 6, 46. Diz assim a palavra do Senhor. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Próximo. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Vou parar aqui rapidinho. Jesus, conversando lá com o povo, ele disse, olha, por que vocês estão me chamando de Senhor e Senhor, afirmando que eu sou Senhor, se vocês não estão fazendo o que eu estou falando para vocês fazerem? Sabe que aqui nós já podemos aprender algo precioso. Quando nós, de fato, obedecemos a Deus, nós podemos chamar Ele de Senhor da nossa vida e do nosso coração. Se nós não praticamos aquilo que a palavra está dizendo sobre nós, sobre o nosso futuro, nós não podemos dizer que Deus é o nosso Senhor. Não tem como, é uma conta que não fecha. Porque como eu posso dizer que eu obedeço a Deus, sigo a Deus e eu amo, eu não sou capaz de praticar aquilo que a palavra me diz que eu devo praticar.
Então Jesus está falando, como vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu estou falando para vocês fazerem? Aí lá no versículo 48, ele vai mostrar como é aquele que deve chamar a Deus de Senhor, Senhor. Versículo 48 diz, ele é como uma pessoa que está construindo a casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Eu sei que você já ouviu essa passagem sobre a casa edificada sobre a areia, a casa edificada sobre a rocha. E Jesus está falando, uma pessoa que ouve as minhas palavras e pratica as minhas palavras, ela é uma pessoa que está construindo uma casa e está cavando fundo. Agora pensa comigo. Fazer um buraco pequeno na areia. Pensa aí que você está lá na praia e você está fazendo um buraco. Quando a gente era mais nova, a gente fazia isso mais, né? Mas você está lá fazendo um buraco. Um buraco pequeno não dá tanto trabalho. Rapidinho você faz um buraquinho ali, aí daqui a pouco vem a onda e tampa o seu buraco. Mas a Bíblia está falando sobre alguém que está construindo uma casa e cava fundo para colocar os alicerces. E com certeza cavar fundo não é tão fácil assim. Cavar fundo dá trabalho, cavar fundo leva tempo, cavar fundo vai exigir mais força, mais dedicação, mais persistência, porque talvez, se a gente começar a cavar agora, a gente não vai ver esse buraco tão profundo daqui a 1 hora, 2 horas. Mas se nós cavarmos e cavarmos durante dias, semanas, meses... Eu lembro que quando estavam construindo o Hospital IGESP lá atrás da minha casa, quando eu morava na Kennedy ainda, e eles começaram a construção do hospital, eu ficava olhando para aquela obra, porque a minha janela do quarto dava para ver a obra praticamente toda. E eu ficava olhando aquela obra e eu ficava me perguntando, por que eu não estou vendo nada? Cadê as paredes do hospital? E sabe, foram meses sem poder ver as paredes sendo levantadas. Mas eu via que eles pegavam aquelas máquinas enormes e escavavam, e foram meses, irmãos, meses, eu não sei nem quantos meses foram, que eles passaram cavando e cavando. Crescendo literalmente para baixo a obra. E se vocês verem hoje, eu não sei se vocês já viram o Hospital IGESP, que é ali perto do Atacadão. Se vocês verem hoje o tamanho do hospital, e como que pode um hospital daquele tamanho construído naquela área, vem chuva forte, vocês viram a chuva que deu esses dias, mas a chuva não faz nem cócega naquele prédio. Ele está lá, intacto, firme. Nós podemos entender que existe um alicerce naquele lugar. Algo foi construído profundo primeiro. E era interessante porque eles pegavam as máquinas muito pesadas para fazer um buraco mesmo no chão, a ponto de quando eles batiam a máquina no chão, eu sentia o prédio tremer. Era muito interessante, graças a Deus o prédio está lá inteiro também. Mas batia com tanta força que o prédio onde eu morava tremia. E sabe, eles passaram alguns meses, como eu disse para vocês, fazendo aquilo. E aqui, o Senhor Jesus, ele está falando, uma pessoa que está construindo uma casa que cava fundo e coloca alicerces em rocha firme. Sabe que Deus ele está esperando de mim, de você, esse posicionamento? Alguém que está pronto, alguém que está disposto a cavar fundo, a sair da superfície. Alguém que está disposto a ir nos lugares que ninguém mais foi. Alguém que está disposto a chegar nos lugares que ninguém mais chegou. Cavar fundo, talvez não pareça ser tão legal assim, porque a gente não está vendo o resultado. Mas é necessário para permanecer em pé, ter base, ter fundamento, estar firmado. Então, todas as vezes que nós estamos envolvidos com Deus e com a palavra dele, nós estamos colocando alicerces na nossa vida.
Nós estamos fundamentando aquilo que nós cremos. E a Bíblia diz, quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, porque foi bem construída. E Deus, Ele não planejou a minha vida e a sua vida para ser destruída. Deus não nos planejou para o fracasso. Sabia que, por Deus, você nunca teria no seu histórico histórias de fracasso. Por mais que você passe por adversidade, você vai passar. E desse lugar de adversidade, você vai contar uma história de sucesso. Eu não estou falando que nós não vamos ter aflições, mas nós vamos passar por elas e contar uma história de sucesso, tendo um firme fundamento. Deus, Ele não planejou para nós uma história onde nós saímos perdendo. Deus, Ele nunca quis que eu e você tivéssemos perca de nada. Ele nos planejou, nos projetou para dar certo. Amém? Glória a Deus. Então, próximo versículo, por favor, 49. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então, além da casa cair, alguém sem alicerce, além da casa cair, ela vai deixar uma pilha de ruínas. E como eu falei para vocês, Deus, Ele não nos planejou para o fracasso. Deus não quer que a gente conte para as pessoas as nossas pilhas de ruínas. Não, não foi para isso que nós nascemos. Nós nascemos para contar para as pessoas aonde está o nosso alicerce. Que, como nós cantamos aqui, nós estamos firmados na rocha. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre essa rocha, os jovens, Verbo da Vida de Praia Grande, estão firmados. Nós não estamos firmados num chão sem fundamento, não. Nós estamos firmados na palavra do Senhor. Amém. Então, nós precisamos, literalmente, crescer para baixo. Crescer para baixo. Eu sei que foge um pouco do natural, porque nós estamos acostumados a ver crescimento para cima. Desde uma criança nenenzinha, recém-nascida, nós queremos ver aquela criança crescer. Mas Deus está pedindo, literalmente, para nós aprofundarmos as nossas raízes. Ter as nossas raízes, as raízes do nosso coração firmada no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, entendendo que nós precisamos crescer para baixo, nós vemos na palavra que existe um tempo e um modo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes, a palavra diz isso, existe um tempo e um modo para todas as coisas acontecerem. Não é porque nós não estamos vendo o resultado que não está acontecendo nada. Não é porque nós não podemos tocar e pegar que as coisas não estão dando certo. Não é porque nós não estamos sentindo aquele arrepio, aquela unção diferente, que Deus não está se movendo. Sabe, muito pelo contrário, todas as vezes que nós estamos expostos à palavra do Senhor, ouvindo o que Ele tem a nos dizer, nós estamos gerando no nosso coração mais sementes para que aquilo que Ele disse sobre nós aconteça. Então, nós não precisamos ficar preocupados com o tempo. Nós não precisamos ficar preocupados com o modo. Se Deus disse que aconteceria, então vai acontecer. Se Deus disse que as coisas se moveriam, então as coisas vão se mover. Se Deus disse que sementes brotariam através das nossas vidas, sementes vão brotar, amém? Glória a Deus, lá em Deuteronômio capítulo 29. Glória a Deus, Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 9. Vou ler aqui com vocês. Deuteronômio 29, 9. Glória a Deus. Vamos ler?
A palavra do Senhor diz assim: portanto, obedeçam aos termos dessa aliança, para prosperarem em tudo o que fizerem. Então, Deus ele está nos dizendo especificamente que nós precisamos obedecer a palavra dele para prosperar em tudo aquilo que a gente fizer. Se seguir a palavra do Senhor gera resultados na minha vida e na sua vida, por que nós vamos menosprezar aquilo que Deus está falando? Se seguir a palavra do Senhor gera consciência de reino no nosso coração, por que nós vamos abrir mão daquilo que Deus está dizendo? Se a Bíblia está nos instruindo a seguir os termos da aliança que nós temos com Ele. Eu tenho certeza que quando você escuta um conselho de alguém que você considera mais inteligente do que você, mais sábio do que você, mais experimentado do que você em uma determinada área, você escuta aquele conselho e você começa a colocar em prática aquele conselho. Então, por que muitas vezes nós não estamos colocando em prática aquilo que a Bíblia está nos dizendo? Se o Senhor está nos dizendo, olha, obedeçam os termos dessa aliança, sigam aquilo que eu falei para vocês, não abram mão de serem os meus seguidores fiéis. Não abram mão de seguir aquilo que eu falei. Quando vocês não abrirem mão de seguir o que eu falei, vocês vão prosperar em tudo que vocês fizerem. Sem precisar ter medo do futuro, sem precisar procurar dica no Google, sem precisar ficar seguindo conselhos de coaches da internet. Não que sejam ruins, mas muitas vezes não é aquilo que você precisa para a sua vida. Deus ele tem uma instrução específica para o seu coração. Algo só para você. Algo que às vezes os seus pais não vão receber. Algo que às vezes o seu amigo aí, o seu brother, não vai receber. Porque é algo para você. Deus tem para você e Ele quer compartilhar isso com você. Amém? Glória a Deus. Nós estávamos aqui no culto de adolescentes. E o Luiz ele falou sobre a passagem onde Jesus é tentado. E eu até anotei isso para eu não perder. E sabe que Jesus, quando ele foi tentado em 3 áreas diferentes. Não sei se você já leu essa passagem, mas Jesus, quando ele é tentado pelo diabo, ele foi tentado em 3 áreas diferentes. Ele foi tentado primeiro porque ele estava com fome. Depois ele foi tentado ali na sua identidade de filho. E depois ele foi tentado também na área de ter tudo que ele poderia ter. O diabo disse, olha, se você realmente é poderoso, como dizem que você é, transforma essas pedras em pães. E Jesus, ele vinha de um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele estava com fome. A Bíblia diz que ele estava com fome. Então, o diabo disse para Jesus, olha, se você é quem eles estão falando, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. E depois que Jesus respondeu ao diabo, o diabo veio com outra tentação, falando, se você realmente é o Filho de Deus, se joga, porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao seu respeito. E Jesus falou, não vou tentar o meu Deus. E depois o diabo, não satisfeito, veio tentar Jesus e falou, olha, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos serão seus. E agora eu quero que você pense um pouco comigo. Aqueles reinos seriam ou não seriam de Jesus? Jesus, ele é ou não é o dono de todos os reinos? Ele é ou não é o rei dos reis? Pode falar, gente. Ele é o rei dos reis. Então, aquilo já seria de Jesus. E o diabo sabia que aquilo já seria de Jesus. Só que vocês lembram que eu disse, existe um tempo e existe um modo para todas as coisas.
Muitas vezes, aquilo que nós estamos pensando sobre nós, não, isso é meu e eu vou fazer. Existe um tempo e existe um modo. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque os reinos seriam de Jesus como são até hoje, e vão ser até que ele venha, e depois que ele vier, vão continuar sendo dele. Ele é o Rei dos Reis, mas não era naquele tempo. Naquele tempo, ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar para nos salvar. Então, ele foi tentado com algo que ele já sabia que seria dele. Muitas vezes, nós estamos passando por esse lugar. O diabo tem nos tentado com coisas que nós sabemos é nossa. Nós temos uma palavra de Deus, você vai viver isso. Nós temos uma palavra de Deus, você vai chegar em lugares. Nós temos uma palavra de Deus, pessoas serão transformadas através de mim, através de você. Nós temos uma palavra. Deus nos deu algo, Deus falou comigo e com você a respeito de sonhos sobre o futuro. Ideias, criatividade que Ele tem colocado no nosso coração para nós desenvolvermos, para mudar uma geração. Deus tem falado comigo e com você. Mas lembra, existe um tempo e existe um modo. Quando a serpente, o Luiz falou sobre isso também, depois vocês escutam lá a ministração dele, dos adolescentes. Quando a serpente tentou Eva, ela veio com algo que já era. Eva já tinha o conhecimento da parte do Senhor. Ela não veio com uma novidade. Na verdade, ela mentiu, veio com uma falsa informação e fez com que o homem e a mulher pecassem. Então, às vezes, nós estamos abraçando sugestões do diabo, nós estamos abraçando o tempo do diabo, a maneira do diabo, quando, na verdade, Deus tem algo muito maior projetado para mim e para você. Glória a Deus que Jesus, ele não pecou. A Bíblia nos fala que ele morreu sem pecado nenhum. O inculpável foi culpado por minha causa e por sua causa. Ele não se prostrou diante de Satanás, ele não se prostrou diante das ideias de Satanás, muito pelo contrário. Ele permaneceu firme com aquilo que ele tinha recebido de Deus. E ele sabia porque sabia, não é agora que vai acontecer. Para que pressa? Para que ansiedade? Para que a gente corre tanto, muitas vezes, para conquistar coisas que a gente pensa, meu Deus, estou perdendo tempo. Eu preciso fazer logo, eu preciso disso para ontem. E sabe que as coisas não são assim para ontem? No reino de Deus não é assim. Talvez a comida você consiga lá em 3 minutos fazer um miojo. Mas no reino de Deus não é assim. Leva tempo. E aquilo que de fato faz bem, aquilo que de fato gera resultado, leva tempo. Porque com certeza um miojo não vai trazer benefício nenhum para o seu corpo. Quanto um arroz e um feijão pode trazer. Uma salada. Amém? Todo mundo gosta de salada aqui? Mais ou menos, ninguém. Ninguém gosta de salada? Glória a Deus. Então, leva tempo para acontecer. Nós não precisamos acelerar, atropelar as coisas. Sabe esse negócio de querer para ontem? Vamos lá, a gente vai chegar no bom lugar, amém? Glória a Deus. Então, Mike Bickle, ele disse a seguinte frase: sucesso não é crescer em fama, finanças ou influência. É crescer em amor, pureza e humildade. Crescendo em amor, crescendo em pureza, crescendo em humildade. E sabe que às vezes nós estamos abrindo mão de amar as pessoas, porque nós pensamos que para ter sucesso nós precisamos passar por cima de todo mundo. Atropelar como um caminhão. E nem olhar para trás. Nós estamos ignorando, simplesmente ignorando as pessoas, porque nós queremos chegar onde tem que chegar. E esse não é o sucesso que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Não é ignorando as pessoas.
Não é menosprezando as pessoas. Não é fingindo que as pessoas não existem. É necessário nós amarmos as pessoas como Deus nos amou. Acolhermos as pessoas como Deus nos acolheu. Amém? Pureza, seguir a pureza. E eu sei que para jovem existem muitas coisas que se levantam contra a nossa pureza, contra a nossa santidade. E, infelizmente, nós vemos muitos jovens abrindo mão da sua santidade porque eles pensam que isso é fazer aquilo que está todo mundo fazendo. E eu quero falar isso para você com todo amor no meu coração. Sucesso para Deus, para a sua vida, não é você dormir com o menino, com a menina antes do seu casamento. Sucesso não é você sair por aí ficando com um e com o outro sem pensar nas consequências disso. Para mim, para você, sucesso de verdade é chegar diante de Deus, diante das pessoas, no dia do nosso casamento, poder dizer: eu sou santa, eu me guardei para o Senhor. Nós não precisamos, você não precisa sair por aí dormindo com um e com o outro. E eu quero que você guarde mesmo isso no seu coração. Não pense que sucesso é você ser conhecida ou conhecido na sua escola como o pegador, ou como alguém que já ficou com a sala inteira. Isso não é sucesso de verdade. O que nós estamos construindo com isso? O que Deus está pensando ao meu respeito? Sabe, muitas vezes não importa o que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus está pensando ao meu respeito? Se você não considera o que as pessoas falam, o que os seus pais falam, considere pelo menos daquilo que Deus está falando sobre você. Considere aquilo que a palavra diz sobre você, como esse homem de Deus disse: sucesso é crescer em amor, é crescer em pureza, crescer em santidade. E eu tenho certeza que se nós considerarmos a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, vai ser muito mais fácil andar em santidade. Vai ser muito mais fácil andar em amor. Amém? Glória a Deus. Então, existe um sucesso que Deus está esperando, tem pronto já para mim e para você. Lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 36. A palavra do Senhor, vou ler na versão RA agora. A palavra do Senhor diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Então, como eu disse para vocês, o primeiro sucesso é nós crescermos em amor. E o próprio Jesus falou sobre isso. Olha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas. E depois que amarem a Deus sobre todas as coisas, vocês vão amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Glória a Deus. Lá em Salmo 97, versículo 11. Salmo 97, 11. É isso. Diz assim: a luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração.
Então, Deus espera que eu e você sejamos retos de coração. Amém? Glória a Deus. Lá em Salmo também, 125, versículo 4. Salmo 125, versículo 4. O Senhor diz assim: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, a Bíblia está nos chamando para ser retos de coração diante do Senhor. Amém? A Bíblia nos ensina lá em Salmo 119, como nós podemos, como guardará o jovem pura sua alma. E a Bíblia nos diz, observando segundo a palavra do Senhor. Então, o que nos tira desse lugar de comparação, desse lugar de que nós temos que aparecer para ser, é guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Nós não precisamos ser quem nós não somos para ser um sucesso na nossa vida, para ter sucesso na nossa vida. Nós não precisamos fingir ser quem nós não somos para agradar as pessoas. Seguindo a Deus e seguindo a sua palavra, nós seremos um sucesso e teremos sucesso em tudo aquilo que Ele nos der e nos confiar. Amém? Glória a Deus. Eu falei também sobre humildade lá em João, capítulo 13, versículo 13 também. João 13, 13. Pronto. A Bíblia diz assim, João 13, 13. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. E em verdade vos digo que em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. No nosso culto de quinta-feira, o irmão Caio, falando sobre o livro de Marcos, ele nos apresentou esse caráter de Cristo que veio como servo. Então, se o próprio Cristo veio não para ser servido, mas para servir, por que nós pensamos que nós podemos ter sucesso recebendo e não dando? Sabe, muitas vezes nós relacionamos sucesso com isso. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu recebo, mais eu tenho sucesso. E segundo a Bíblia, segundo a palavra, segundo o exemplo que Cristo nos deixou, sucesso não está relacionado com o quanto eu recebo. Sucesso está relacionado com o quanto que eu dou, o quanto que eu sirvo, o quanto que eu sou útil. E pensa aí, o quanto você tem sido útil na sua casa, o quanto você tem sido útil, sei lá, na sua escola, servindo as pessoas. Ou será que a gente está, sei lá, alguém pede um copo de água para você, você pode pegar um copo com água para mim, e você olha bem para a cara daquela pessoa, e você fala assim para ela, eu não sou sua empregada, dá licença, e sai andando. Sabe, muitas vezes dá vontade de fazer isso. Mas se a gente entender que nós temos utilidade e que dar um copo de água para o meu irmão não vai me fazer menor do que ele. Muito pelo contrário. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você tem algo para dar, não prenda isso para você. Deus te deu para você compartilhar. Amém? Glória a Deus. Então, nós devemos crescer em amor, nós devemos crescer em pureza, nós devemos crescer em humildade. Esse é o verdadeiro sucesso que nós vamos alcançar, seguindo Deus mesmo e a sua palavra. Nós não precisamos das 10 maneiras do Google de como ter sucesso. Nós não precisamos ficar presos em um vídeo lá de
sei lá, 1 minuto de uma pessoa contando o segredo de um sucesso, e ela fala que vai contar o segredo do sucesso, e ela não conta segredo nenhum. É só para te fazer perder tempo, para me fazer perder tempo. Então, siga mesmo a palavra. O sucesso está em reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Para tudo e para que sem Ele nada nós podemos fazer. Jesus, falando sobre Ele mesmo, Ele disse: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Glória a Deus. Então, talvez hoje nós não estamos percebendo aquilo que Deus está construindo em nós. Aquilo que Deus está gerando no nosso coração. Mas lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12... 1 Timóteo 4,12. E eu vou ler na versão NVT de novo. Vou ler aqui com vocês. Tá todo mundo vendo? A gente vai ler junto, tá bom? A Bíblia diz assim: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é? Porque você é? Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha aí que conselho bom de Paulo. Não deixa ninguém te menosprezar porque você é jovem. Mas sabe que Paulo, ele continua no texto, ele não para por aí. Não é só ser jovem, é ser um... Pode falar, gente. É ser um exemplo. Amém? Sendo um exemplo para os fiéis. Nas palavras, na conduta, no amor e na pureza. Então, como nós seremos jovens hoje? Jovens cristãos, como nós seremos jovens hoje? Nós vamos ser qualquer jovem? Nós vamos andar de qualquer jeito? Deus está nos chamando para ser exemplo. Para ser alguém que as pessoas podem olhar e dizer: eu quero ser igual a ela. Porque ela anda em santidade, porque ela anda no amor, porque ela é pura, porque ela conhece a palavra, vive a palavra. Então, pensa aí, será que as pessoas podem olhar para mim, para você e dizer que querem ser como nós? Porque nós somos um exemplo na palavra. Na sua escola, o seu amigo que não é crente. Aquele amigo mesmo que dá trabalho. Que vem contando para você as coisas mais absurdas. Será que esse seu amigo ou essa sua amiga pode olhar para você e dizer que quer ser igual a você porque você anda de modo diferente? Porque você vive a palavra, porque você anda em amor, porque você é santo. Eu sei que talvez nessa fase, as pessoas que estão ao nosso redor não vão querer ser como a gente, porque é careta, porque é chato, porque é sem graça. Ah, não, para que ser crente? Eu não posso fazer nada. Sabe que isso é uma mentira? O Luiz falou isso também no Culto de Adolescentes. Isso é uma mentira, muito pelo contrário, eles que estão presos no pecado. E eles não conseguem sair daquele lugar porque eles simplesmente se entregaram às paixões da carne. Eu e você estamos num corpo físico ainda, existe desejo dentro de nós. Nós temos vontades, mas porque eu amo ao Senhor e eu vivo a palavra dEle, eu não cedo. E isso é a verdadeira liberdade. É poder escolher se eu quero ou se eu não quero fazer. Não é porque todo mundo está fazendo que eu tenho que fazer. Não é porque todo mundo está falando que eu tenho que ir que eu vou. Eu posso escolher se eu quero ou se eu não quero. E sabe que muitas vezes dizer não vai parecer que você é estranho. Vai parecer que você é o esquisito da turma. E é melhor ser esquisito na terra do que ser esquisito no inferno. Deus, Ele realmente espera que nós obedeçamos a palavra dEle. Sigamos a Ele com todo o nosso coração. Sejamos um exemplo
nas nossas palavras, na nossa conduta, na nossa fé, no nosso amor e na nossa pureza. Que, de fato, a gente tenha dentro de nós essa característica, que faça parte da minha personalidade e da sua personalidade. Que não seja difícil para mim e para você dizer não para as coisas desse mundo. Sabe, que seja algo que a gente decida mesmo no nosso coração, que a gente pare e pense, a gente não pode pecar contra o Senhor. Por que trocar tudo aquilo que Deus fez por um minuto de prazer? Por que trocar tudo aquilo que Jesus fez por mim por uma conversa que não vai me trazer benefício nenhum? Por que abrir mão daquilo que é eterno para viver um prazer momentâneo aqui na terra? Sabe, Deus, Ele nos chama para esse lugar de santidade, amém? Glória a Deus. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11... Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Tudo certo? Beleza. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encorajem os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixem que ignore o que você diz. Então, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse, olha, Jesus, ele veio e pagou o preço pelos seus pecados, pelos meus pecados. E nós podemos viver essa vida agora debaixo da graça do Senhor, seguindo a instrução do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo algo que eu acho interessante. Ele termina dizendo para Tito, olha, não deixe que ninguém ignore o que você diz. E muitas vezes nós estamos abrindo mão de nos posicionar em fé, com medo daquilo que as pessoas vão falar. Quando o conselho do apóstolo Paulo foi, não deixe que as pessoas ignorem o que você tem. Você tem a resposta de salvação. Você ouviu sobre Jesus e aquilo que ele pode fazer. Não deixe que as pessoas ignorem isso. Às vezes nós nem precisamos deixar as pessoas ignorarem. Nós mesmos estamos ignorando aquilo que Jesus fez por nós. Então eu quero dizer, como o apóstolo Paulo disse para Tito, não ignore aquilo que Deus fez por você. Não ignore a vida que Ele te deu. Nós lemos que nós somos salvos pela graça de Deus. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. E sabe que todos os homens significa todos os homens? Não existe um que Deus não tenha morrido, Jesus não tenha morrido para salvar. Ele morreu por todos nós, então não ignore aquilo que Deus já te deu. Mantenha mesmo o seu coração firmado com as palavras dele. Amém? Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Vamos orar, quero que vocês fiquem de pé, chamar o Nick para me ajudar lá no teclado. Teclado ou violão, tanto faz. Glória a Deus. Como eu comecei falando para vocês, sucesso não é ter o resultado que todo mundo tem. Talvez o seu resultado pareça ser muito diferente do que as pessoas estão tendo. Mas se você estiver seguindo e obedecendo ao Senhor, eu tenho certeza
que você será um sucesso, aonde você chegar. Mas, Sumayara, ninguém está fazendo o que eu estou fazendo. Está tudo bem, se Deus te deu uma direção, segue. Avança com essa direção, não fique parado com o que as pessoas estão falando. Amém? Vamos fechar o olho e vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos ter sucesso na nossa vida com aquilo que realmente vale a pena. Nos ensina, Espírito Santo, a seguir a sua voz. Espírito Santo, nos ensina a seguir os seus conselhos. Espírito Santo, o Senhor é o nosso melhor amigo, aquele que está dentro de nós para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos errar, não queremos tropeçar. Não queremos fazer o que estão todos fazendo. Não, Senhor. Nós queremos ouvir os seus conselhos e obedecer os seus conselhos. Que seja fácil, Pai, para nós ouvir a sua palavra e obedecer. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada um desses jovens que estão aqui diante do Senhor. Pai, eu oro por sua proteção sobre eles. Guarda, Pai, o coração deles. Livra, Pai, eles de toda comparação. Os livra, Pai, de toda comparação, de querer ser como alguém é. Não, Senhor. Que eles sejam autênticos e verdadeiros filhos de Deus. Únicos, exclusivos filhos de Deus. Que eles sejam, Pai, aquilo que ninguém mais foi. Sim, Senhor, que eles façam aquilo que ninguém mais fez. Que eles cheguem em lugares que ninguém mais chegou. Que eles avancem, Senhor, em toda boa obra. Que nada fique perdido, Senhor. Que nada fique perdido. Não, Pai, mas que eles tenham mesmo, de fato, um futuro glorioso com o Senhor. Sim, Espírito Santo, nós colocamos o nosso futuro em suas mãos. E quando todos dizerem, Pai, que tudo está dando errado, nós vamos continuar crendo na sua palavra. Continuaremos crendo na sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Existe um futuro glorioso preparado para mim e para você.